HQ Corp Podcast. Salve, salve, pessoal! Está começando mais um HQ Corp. Eu sou o Konema e hoje a gente traz uma coisa diferente. Hoje a corporação traz para vocês a segunda parte de Batman Cavaleiro Branco. Esse é um cast que a gente gravou junto com uma parte 1 do Cavaleiro Branco, mas como ficou muito extenso, a gente resolveu remover a parte 2 e trazer no futuro ela. E aí esse futuro chegou. Mas por que isso tudo está sendo feito? Acontece que o cast que a gente gravou na semana passada ficou extremamente grande. E é um tema extremamente da hora. E aí tá exigindo muito mais dos nossos editores para poder publicar ele. E como não quero resumi-lo nem nada do tipo, eu quero deixar ele no mais massa velho possível para entregar para vocês, membros dessa corporação. Então a gente estendeu o tempo de edição dele e para essa semana não ficar desfalcada, né, não ter cast durante essa semana. Então a gente tá trazendo a parte 2 do Batman Cavaleiro Branco. Eu nem lembrava mais que isso existia. Graças a Bruno Mael, vai ter cast essa semana. Grande abraço. Vai lá no Twitter e dá um grande abraço para Bruno Mael. Sem mais delongas, só informando para vocês que vai ter uma contextualização do final do Batman do Cavaleiro 1, né? Tipo umas considerações finais do Batman Cavaleiro Branco parte 1. E aí depois a gente já emenda o assunto com referência ao Batman Cavaleiro Branco parte 2. Espero que você curta o programa. Um forte abraço e tchau, tchau. Vamos lá, vamos encerrar esse primeiro cadernado, esse primeiro volume aqui, onde o Batman e Jack Napier se aliam para pegar a Anel Coringa que congelou Gotham City. Essa história final, o que vocês acharam? Porque dividiu o público. Eu, por exemplo, eu gosto de metade desse final. Porque até me deu uma emocionada, porque eu tava muito ligado a Harlequina e Jack Napier. E a gente, nessa reta final, sabe que Jack Napier vai deixar de existir, porque o Coringa já tá voltando e ele tem que parar de tomar os remédios, senão ele vai morrer. E os remédios já tá perdendo efeito também, ele já não tem mais total controle. E a gente sabe que o Batman, né, ele já não é mais confiável pra Gotham City. Então, algumas mudanças têm que ser feitas. Só que, entretanto, toda vírgula, metade do quadrinho é um rolê de super-herói, de deter a vilã, né? E a outra metade é desvalidando tudo que aconteceu no quadrinho até o momento. E esse é o ponto. Isso estragou a experiência pra vocês ou vocês relevaram tudo isso? Começando por Walter, porque eu já chamei muito Bruno. Rapaz, eu vejo da seguinte forma, que resume um pouco de tudo isso que a gente falou. Você tem que chegar nesse gibi e relevar muita coisa, tá entendendo? Porque ainda assim é um gibi muito bem feito, com uma arte sensacional, tem vários aspectos do gibi que você consegue se pegar. Agora, realmente, essa vai e volta do Sean Murphy, da negação das coisas que ele mesmo colocou no início, daí pode incomodar um pouco. Você acha que, às vezes, a história do Coringa vai se estender muito com relação ao Cavaleiro Branco que ele se tornou para Gotham City, e, de repente, tudo se desfaz de uma forma muito rápida. Eu concordo muito com o que você falou, tipo, até a metade do gibi é uma coisa, depois da metade é outra. É exatamente isso daí. Agora, estraga a experiência? Eu acho que não, cara. Eu acho que é um gibi que fez muito sucesso, é um gibi que traz uma pegada diferente, ele coloca vários aspectos que foram citados, eu acho, que em algum momento na história do Batman, mas bota ali numa forma que faz muito sentido, pelo menos pra mim fez muito sentido como leitor. Cara, vale muito a pena você pegar esse gibi, dar uma lida e tomar suas próprias conclusões com relação a ele. Bacana. Menino Enzo, o que você achou do final? Cara, eu não acho que desvalida. Na verdade, agora, com o que o Walter falou lá no começo, que o Murphy só queria esse gibi porque ele queria colocar um Batmóvel próprio, eu acho que ele teve que desvalidar porque eu acho que a DC falou, ó, um dia você vai fazer a continuação desse universo, a gente gostou, vendeu e tudo mais. Eu acho que o final, assim, ele pode ter feito desse jeito por causa que ele ia ter que fazer uma continuação. Então, ele teve que desvalidar algumas coisas pra continuar o plot, né, dele pra próxima. Porque ele não teria que fazer uma continuação e aí do nada falar assim, fez sucesso, dinheiro! Exato. Numa entrevista ele fala exatamente isso que você falou, Enzo. Lá pela edição 6, se eu não me engano, mais ou menos, a DC falou que queria uma continuação dele. Então ele já sabia que ia ter uma continuação lá pela edição 6,
que é, digamos, ali essa parte que fica meio... tá entendendo? Então pode ser que realmente tenha mudado um pouco o plot dele ali pra encaixar um segundo volume. Então, aí eu acho que pode ser isso, né? Não vou não afirmar, mas eu também não acho que ficou ruim o final, né? Tanto que, já que tem uma continuação, é que eu não consegui ler a parte 2, sou uma falha para essa corporação, mas, tipo, pode ter muita coisa que se justifique lá, e aí por isso que ele desfez tudo, né? Mas eu acho que, tipo, mesmo que terminasse ali e não tivesse uma continuação, eu acho que não desvalida tudo que foi feito antes, né? Isso aí, na verdade, quem lê mangá já conhece. Vem um final merda, mas você ainda ama a obra. Exatamente. Bruno Mael, o que você achou da última edição, da conclusão dessa primeira fase aqui, desse primeiro run de Cavaleiro Branco? Eu concordo aí com os relatores, eu acho que dá pra ver realmente, especialmente nessa última edição, que ele tinha uma sequência pra fazer, né, ele deixa vários ganchos, assim, o próprio final é um grande gancho, e aí essa história, a partir desse final, ela meio que tenta, tipo, vamos tentar dar uma limpada na barra do Batman, porque a gente tem que fazer uma segunda história com ele Eu tenho funcionar. contatos, os Enzo Blindicou aqui, mas tenho contatos que afirmam isso. Só queria dizer isso aqui. Não, mas é meio isso mesmo. Dá pra ver um pouco que tem que dar espaço pra sequência, mas apesar disso eu gosto. Lá no longínquo podcast do Massa Velho, a gente falou sobre o Massa Velho Cult. Eu acho que esse gibi é um grande Massa Velho Cult, assim, porque você tem toda a ação, você tem toda coisa que é muito legal, e o traço do Murphy, etc. Mas você tem umas ideias interessantes e tal, assim. Umas melhores que outras, umas eles não executam tão bem. Mas funciona, é um gibi legal, é um gibi que vale a pena nessa, assim, né? Você se diverte e de bônus você leva algumas indagações interessantes, alguns cenários interessantes sobre o Batman também e tal. E eu acho que é isso, assim, é um gibi bem legal, que vale a pena. Concordo que decaiu no final. Eu acho que, vamos falar depois do segundo volume, mas eu acho que apesar do segundo volume repetir alguns erros desse, a forma que ele amarra a história no final eu achei um pouco melhor, assim, ele não volta tanto atrás. Mas é um bom gibi, vale a pena aí, você vai comprar a single issues ou a versão deluxe, é um gibi que vale a pena. Ó, eu gosto muito de tudo que aconteceu, até metade desse final aqui, mas faltou, né, por ter uma continuação, eu acho que ele tinha outros planos. Tipo assim, eu acho que o Coringa poderia ter morrido nessa última edição. Se o Jack Knipe, né, naquele rolê de Batmóvel final ali com a Harley, sabe? Eles têm uma conversa muito bacana mesmo. E teria dado todo um peso emocional, uma carga dramática se ele tivesse matado, porque se você for notar nos quadros da arte, né? Ele tá lá no Batmóvel, fugindo do cara de barro com a Harley, e ele começa a pedir desculpa por ela, por ter sido Coringa, por todo abuso que fez com ela, e agradece ela por ter dado uma... Tanto que a frase do quadrinho essa, né? Obrigado por ter me dado uma segunda chance pra amar você, tá ligado? Que eu acho sensacional, assim, encaixou perfeito com toda a história dos dois, etc. E se você reparar, os olhos dele começou a ficar dual, né? De novo, verde e púrpura, que é os olhos do Coringa. Então dá pra entender de que ele estava voltando a ser o Coringa aqui, né, nesse ponto. E aí ele tivesse matado o Coringa aqui, teria feito todo sentido pra história, porque, bom, não vou deixar o Coringa vivo, e a Harley vai ficar aí, mãe solteira, e etc, blá, 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 blá. Teria ficado bacana. Por isso que eu falo que metade desse quadrinho funciona, porque parecia que era uma ideia, a outra metade parecia ser outra. Mas não desvalida toda a obra no final, ela tem uma carga da hora, ela ainda tem umas pequenas consequências para Gotham City, como, por exemplo, tudo que o Jack Knight fez, ainda trouxe um apelo social. Por mais que ele confesse os crimes dele, a população ainda ficou do lado dele, porque acha que foi aquele mal que vem para o bem. Isso acontece na vida real também. Aqueles que vem para bem, eu acho que é meio que uma mensagem que deixa aqui. E a gente tá falando de um quadrinho, então a gente pode aceitar essas coisas e etc, blá, blá, blá. Eu até acho que isso também foi pra sequência, né? Porque o Coringa vivo, ele cria duas pontas, né? Tem aquela ponta que ele fala que essa cela foi onde o Coringa nasceu, que ele só retoma depois. E no quadrinho seguinte, o Coringa tá vivo, ele é meio que o que joga o plot pra frente. E no quadrinho seguinte, olha, se você não leu e você vai ouvir só essa primeira parte, pula uns 15 segundos, o Coringa morre de fato, né? Então, eu acho que ele queria matar aqui, mas ele empurrou mais pra frente justamente por causa da sequência, assim. Aí dá pra ver que já é uma parte da história onde ele esticou pra sequência, mas ele ao menos conseguiu manter o plano de matar ele. E isso daí que vocês estão falando de consequência, eu acho interessante frisar que a gente vai falar depois, mas parte grande do plot é o próprio Batman lidando com o legado do Coringa, certo? Porque as coisas que ele faz mudam Gotham City.
mudam de uma maneira que o Batman não conseguiu mudar. E lidar com isso daí pro Batman é extremamente complicado depois. É um peso, né? E tem outra parada que eu gosto dessa última edição, que eu gostaria de comentar, que é o diálogo do Batman, né, do Bruce Wayne, com o Dick e com a Bárbara, sobre ele ter perdido a mão durante esse quadrinho inteiro. Que ele confessa os erros e problemas dele. E eu acho isso muito bacana. Tem 2 diálogos que ele faz isso. Ele faz com a Bárbara e com o Dick, que ele pede desculpa pra eles. E aí ele fala uma coisa que eu sempre quis ouvir do Batman, que isso nunca foi pelos meus pais. No começo podia ter sido, mas chegou um ponto em que eu superei isso e eu tava fazendo por vocês, por pessoas como vocês, que também sofreram traumas pesados como eu, e eu queria criar uma Gotham City livre e boa pra vocês. E em algum momento eu perdi a mão. Eu perdi a mão sobre o que eu tava fazendo. E eu perdi o objetivo principal, que era criar uma Gotham melhor pra pessoas como vocês. E isso é demais, tá ligado? Tipo, é uma coisa que o fã do Batman não consegue aceitar, tá ligado? Que o Batman, ele perdeu a mão, tá ligado? E ele confessar aqui que ele perdeu a mão traz uma visão que eu tenho do personagem, que eu achei muito bacana que o Sean Murphy colocou aqui. E tem ele lendo a carta também do Alfred, né? Depois que o Alfred morre, ele deixa uma carta, ele lê com o Dick e com a Bárbara essa carta, que é ele falando, mano, tu tá meio perdido, né? Saudações, Tom King. Saudações, Tom King. Fala assim, mano, tu perdeu a mão, mas eu ainda te amo. E quando você lê isso aqui, você já vai estar mais calmo. Provavelmente vai estar com o Dick, vai estar com a Bárbara, vai entender onde você perdeu a mão, porque você vai estar com medo e etc. Blá, blá. Eu espero que essas palavras aqui sejam confortantes e tem um presentinho lá pra você, forte abraço. E o diálogo com o Gordon no final, que é ele mudando a visão dele. E eu acho bacana, porque pra mim, nesse quadrinho, a gente tem uma evolução do Batman, coisa que os quadrinhos tradicionais do Batman não tem, tá ligado? Fica aquele personagem maçante na mesmice, eu sou o super detetive, eu sou mais inteligente que todo mundo, eu tô sempre certo, parece que eu estou errado, mas no final eu vou amarrar todas as pontas e eu vou estar certo. Cara, no final é um diálogo do Batman falando assim, cara, o Jack Knight tava certo, mano. Pro Gordon falando, Jack Knight tava certo. E eu aprendi com os meus erros e eu tô aqui falando com você agora porque eu acho que a gente deveria tomar umas atitudes, umas mudanças em Gotham City, e eu tô aqui pra colaborar. E eu perdi a mão, bati nos bandidos, fui violento, e eu gostava disso, era o meu hobby de rico esquizofrênico, bater em bandido, e agora eu quero transformar Gotham num lugar melhor, que esse sempre foi meu objetivo. Vamos trabalhar junto? E ele tira a máscara pro Gordon, e isso pra mim foi da hora. Tudo isso, se tivesse sido amarrado de uma maneira melhor, teria sido o final desse quadrinho, mas como precisava ter um 2, aí teve que desvalidar várias coisas pra poder ter o 2. Só acrescentar um ponto no que você estava falando, o Konema, que isso daí foi uma outra coisa, foi muito comentada, que o gibi, tentando enxergar o gibi de uma outra forma, ele mostra 2 coisas iguais de ângulos diferentes, certo? Que é a questão da dualidade. Se a gente pensar só no Batman e só no Coringa, mostra o herói, né, o Batman, tendo um dia de vilão, certo? E depois se redimindo, falando assim, gente, me desculpa, eu entendo que eu fiz errado, mas não vai acontecer de novo, beleza? E todo mundo perdoa ele, fala assim, não, Batman, tá suave, toca aqui, pá, high five, vida que segue. E mostra também o Coringa tendo um dia de herói, certo? Mostra ele tendo o dia de herói, depois voltando aos aspectos originais, e na hora que ele pega e volta, ninguém fala assim, pô, mas você fez coisa boa, no meio disso daí. Ninguém enxerga isso daí, fala assim, não, a gente vai prender você do mesmo jeito, você é bandidão. E aí volta aquela questão política que a gente tava jogando lá. O Batman, no final das contas, apesar de tudo que aconteceu, ele nunca foi julgado por aquilo que ele fez e pelos problemas que ele causou no meio do caminho, e tudo volta ao status quo, que pode ser, e tem gente que fala que é uma crítica do Sean Murphy a todo esse sistema judiciário aí que a gente tem, e, enfim. Mas isso é um outro ponto muito discutido. Porque o Jack Knight acaba o quadrinho com ele sendo preso novamente, ele confessando o crime da manipulação dos bandidos para trazer a opinião pública pro lado dele, etc, blá blá blá, né? Mas o Batman, em momento algum, é preso, né? E até depois que ele revela a identidade pro Gordon, o Gordon podia falar, beleza, voz de prisão Bruce Wayne, tá ligado? Mas não, passada de pano bonita. Mas é o que acontece depois, né? Outro ponto que a gente deve ressaltar aqui desse final, que precisa contar, que tudo foi um plano da Arlequina, né? Que ela é um personagem fora da curva dentro desse quadrinho, né? E ela merece o devido destaque, porque
ela é, digamos assim, depois que o Alfred morre, ela é tanto a consciência do Coringa quanto a consciência de Bruce Wayne. Ele começa a se consultar com ela fala que ele nunca surpreende ela, e ela que armou tudo pra trazer o Jack Knight, etc, mas em algum momento o plano falhou, né, por causa que o efeito da droga não foi pra sempre, etc. E só que ele não prende ela nem nada, dá aquela passada de pano também pra ela, né, porque sabe que as intenções dela no final eram boas. O Sean Murphy até fala, né, que quando ele acabou a história, o editor chegou e falou pra ele, pô, você fez uma das melhores histórias do Coringa sem ter o Coringa e também uma das melhores histórias da Arlequina sem ela protagonista. E aí ele pensa isso na sequência, ele chega na maldição que a gente vai falar agora, e ele faz um Coringa mais Coringa mesmo, e depois ele dá mais espaço pra Arlequina e depois faz até um spin-off da Arlequina, que meio que continua a história e tal. Então é legal ver que ele escreve os personagens bem, sem escrever eles centralmente, e depois escreve eles centralmente bem também. Isso aí. E agora, meu caro ouvinte, a gente vai dar uma breve passada sobre o segundo volume de Batman Cavaleiro Branco, que é A Maldição do Cavaleiro Branco, onde essa história retorna. E eu tenho, assim, as minhas primeiras ressalvas a falar, que eu gostei pra caramba do quadrinho, e eu não esperava que ele ia, como posso dizer? Eu achei que ia ser novamente uma trama de Coringa versus Batman, mas aqui não. Ele introduz o Razael, introduz toda uma história sobre o passado de Gotham City, na época da Renascença ali, e etc. E trabalha isso, né, sobre crimes passados da família Wayne. E eu achei bacana o plot que ele coloca aqui. Ela começa como uma história do Coringa, né? O Coringa foge ali da prisão, ele pega algo que a gente não sabe o que é, e fica aquele gancho do Cavaleiro Branco de, o Coringa foi na cela que ele descobriu alguma coisa, e ele não sabe o que descobriu, e o gancho também da carta do Alfred, que o Alfred fala, vai lá embaixo da tal cama, na mansão, e tem um negócio. E aí a gente vê, logo no começo ele já deixa bem as cartas na mesa, né? O Coringa foge da prisão, ele vai lá e recruta o Azrael, ele vai lá e fala com a Ruth, que é essa símbolo da elite de Gotham, que volta, que eu não esperava também, eu achei que ia ser uma história menos com essas questões políticas e tem um pouquinho mais do que eu esperava. E o Batman vai investigar a questão toda do Edmond Wayne, e as 8 edições de Bi tem tanto flashbacks quanto partes positivas sobre esse passado de Gotham, o Edmond Wayne, o cara lá esqueci o nome, o cara da Ordem de São Dumas, e o Lafayette Arkham, que era um vampiro até, que eu acho incrível. Que é o que ele fala que é o Coringa, né? Que foi quando nasceu o Coringa, que o Coringa descobriu o Lafayette Arkham, que era um louco, meio Coringas do Coringa, etc. E logo na primeira edição ele já lança todos os plots. Aqui, ó, tem Azrael, tem essa mulher rica aqui, tem o Coringa fazendo tal coisa, tem o passado do Batman e tem isso, assim. E é legal que ele já joga as cartas na mesa bem de cara, assim. Eu acho bacana isso, que assim, eu achei que seria um quadrinho, né? Mais aventura e trama policial e etc e tal. Policial não, né? E trama de herói versus vilão e coisa. Mas ele introduz também a personagem lá da elite de Gotham, que fala assim, a gente precisa de um novo Batman, porque esse Batman agora ele tá mudado depois dos acontecimentos do primeiro ano, que é o Cavaleiro Branco. Ele quer acabar até com as elites, e a gente não pode ter um Batman assim, porque a gente manda em Gotham City e a gente precisa de alguém destruindo pra gente ganhar o nosso dinheiro e etc tal. Vamos acabar com ele aqui. E é uma parada também a ser discutida, porque a elite faz isso mesmo. Assim, uma parada que eu curti bastante foi essa retomada que o Batman tem na questão da parte detetive dele, né? Quando ele tá analisando, principalmente no início, na primeira edição ali, que o cara tá falando da facada que levou, ele olha e fala assim, não foi. Aí o cara fala assim, não, foi sim. Ele fala assim, não foi, porque o sangue está assim, e pá, poça de sangue, você andou. Isso é bacana, porque traz toda aquela questão de detetive, porque, assim, ó, uma coisa, mérito do Murphy, foi que todas as críticas que ele tomou dessas coisas que a gente falou do volume 1, ele vai lá e ele tenta dar uma consertada no volume 2. Tá entendendo? Ele tenta falar assim, tá bom, vou tentar agradar essa galera que reclamou um pouco disso, como é que o Batman não sabia disso? Mas aí ele cria outros aspectos também que desagradou a galera, que nem você falou, Konema, da carta do Alfred, filho da mãe, Bruce Wayne, você tá dormindo nessa mansão,
toda noite. E você não sabe que tem uma parada escondida debaixo dessa cama. Não era debaixo da cama, mas enfim, eu tava lá escondidinha, Caraca, né? mano, mas ele não Então, vai aí olhar, velho. a galera fala assim, porra, o Batman é o cara onipresente que deveria saber de tudo e de todos ao mesmo tempo e blá blá blá, e sabe de tudo, enfim. É o que a galera fica reclamando. Mas uma outra coisa Porra, que eu bicho, achei... não, peraí. Tem gente que não sabe onde colocou o óculos na sua própria casa. Mas não é o Batman. Ah, Mas isso daí que eu quero dizer é o fã do Batman. Esse é o fã do Batman, ele é assim, tá entendendo? Ele é assim. Por isso que a história do Scott Snyder agrada tanto, porque o Scott, ele tira a solução do nada, né, do bolso, pra não dizer de outro lugar. E é isso que a galera quer, porque acha que o Batman é esse cara que fala assim, não, mas eu já sabia desde o início, eu só não queria dizer pra não estragar o plot da revista, tá entendendo? Então às vezes é um pouco disso daí. Mas uma coisa que eu achei bem bacana nesse volume, comparado com o primeiro, é que no primeiro, como a gente falou N vezes, parece muito um Velozes e Furiosos e tal, e pá. Nesse segundo, eu acho que o Sean Murphy, ele consegue misturar muito bem fantasia, que é uma coisa que ele não estava mexendo antes, certo? Com ocultismo, essa parada e tal, com o universo do Batman de detetive, uma parada um pouco mais real, uma parada um pouco mais política. Ele consegue juntar esses dois elementos de uma maneira que chama muita atenção, e pra mim é onde esse gibi brilha ali, sabe? Nessa mistura de coisas muito distantes, sabe? Não, aqui tem menos Velozes e Furiosos, como a gente fala, né? Tanto que lá pro final, quando ele pega o Batmóvel de 89 e tal, você sente um momento apoteótico, porque você não viu o Batmóvel muito nesse gibi, né? O gibi foi mais uma questão mais mística e uma questão também mais física, a maioria dos embates foram mais físicos e tal, né? É da hora como ele equilibra isso, assim. Exato. Uma coisa que eu acho bacana sobre até esse discurso que o Walter deu e etc, é que eu lendo esse quadrinho eu falei assim, cara, se isso aqui fosse uma série de filmes, tipo uma trilogia de filme do Batman, baseado nesse quadrinho, o público mainstream ia amar, cara. Mas assim, não ia amar pouco, ia amar de paixão, mano. Porque ele tem todos uns elementos que mantém você preso numa trama e mantém você com dualidade de fanbase. Você gosta do Coringa, você gosta do Batman, você gosta da polícia de Gotham City, ao mesmo tempo que não gosta. E tipo, estaria essas discussões, estaria essas fanbase, estaria essas coisas que o cinema gosta muito de lucrar em cima, tá ligado? Então fica aí a dica desse comics. Eu ia falar que é legal ver as entrevistas do Murphy, que ele fala que esse quadrinho, ele ia usar o Coringa como Coringa mesmo, mas ele não ia ser da história, né? Ele ia ser só o que dá ignição em tudo. Ele até usa a metáfora e fala, tipo, o Coringa é um fanboy e o Batman é o brinquedo favorito dele. Ele quer manipular o Batman e tacar o Batman pra uma jornada ali pra descobrir tal coisa, sabe? E é legal isso, especialmente porque eu fico meio receoso sempre que esses lances de um Coringa meio místico das ideias, tipo, o Coringa sabia de um segredo, né? Tipo, o Coringa sabe tal coisa. O Snyder fez isso um monte. Só que eu acho que aqui ele cria justificativas que funcionam, assim, pro Coringa saber essas coisas. E o lance todo é que o Coringa sabe sobre esse passado de Gotham que ele descobriu. E ele acha que essa é a melhor piada de todas, tipo assim, caralho. E ele vai manipular o Batman tudo pra fazer esse grande finale, tipo assim, olha que merda. Ou, tipo, olha essa piada que ninguém sabe, que ninguém viu. E é você, Batman, você não é o que você acha que você é. E o lance todo é esse, né, desse segredo de Gotham e dos Wayne, que só o Coringa sabe. Eu acho que funciona muito bem esse aspecto da história, assim. Mesmo que o Coringa não seja o principal adversário, no fim das contas. Ele é quase tipo um Hannibal Lecter, assim. Eles vão atrás dele pra interrogar. E o adversário físico não é ele, o adversário político não é ele, ele só é um agente do caos, assim, é um Coringa meio... é um Coringa bem à la Nolan das ideias, né? Ele só taca as coisas no ventilador e vocês que se virem. Exatamente, cara, eu enxerguei o Coringa nessa segunda história exatamente assim. Ele é o cara que ele queria ver o caos e ele armou o circo dele, tá ligado? Tanto que eu acho muito bacana a cena que ele leva a espada pro Azael lá, né? Que ele bota fogo na igreja e ele fica atrás de uma vidraça que faz asas em volta dele e o Azael olha pra ele e fala, você é um anjo, tá ligado? Só faltou o Coringa falar, não, meu irmão, só quero ver o circo pegar fogo mesmo, tá ligado? Fala, eu sou o Jô Soares, sua piranha. E ele é isso, ele é esse condutor, né? Porque ele faz isso com o Azael, é ele que vai lá e revela a identidade da Bárbara Gordon em público quando o Gordon tá tentando ser candidato a prefeito de Gotham City. Ele estraga os planos dos mocinhos em prol da desgraça, tá ligado?
Ó, só uma curiosidade com relação ao texto do Sean Murphy. A primeira ideia que ele teve, na verdade, era criar um personagem para colocar nesse segundo volume. Ele mandou pro editorial da DC, o editorial, na hora de aprovar, rejeitou e falou assim, cara, por que você vai criar um personagem? Você não tem que ficar criando coisa, não. Por que você não pega o Azrael? Aí eles deram o Azrael pro cara, ele foi lá, olhou a história do Azrael e falou assim, eu consigo fazer isso aí. E aí resolveu usar ele e ficou brilhante, sabe? Mas a intenção inicial dele era criar um outro personagem pra ele. Eu até entendo, tá ligado? Mas eu gosto da ideia de ter sido o Azrael e ele ser esse maluco com câncer que... Fanático religioso, essa é a palavra. Ele é um puta fanático religioso. Uma coisa que a gente não falou foram das cores. Você citou várias vezes, Conema, do céu vermelho e tal, não sei o que, papapá. Isso daí é muito culpa do Matt Hollingworth. Eu acho que é assim que fala o sobrenome dele, não tenho certeza. Que é um cara genial nas cores, e o cara já fez 1 milhão de coisas autorais e não autorais, mas essa parceria aí surgiu do Tokyo Ghost, certo? A gente falou de Tokyo Ghost, a parceria surgiu de lá. O Matt, junto com o Murphy, trabalharam juntos lá. Bacana, porque as cores é muito bonita. Eu acho que, tirando o OTG Power Ranger, que cada um é uma cor, né? o Duke é o vermelho, a Montoya é o roxo, o Bullock é o amarelo. Tirando. Eu acho muito bacana mesmo a coloração do gibi, assim. E nesse segundo volume brilha mais do que no primeiro. Porque o primeiro ainda tem bastante tons de cinza, preto, Gotham City gótica. Nesse, como tem o Azael trazendo fogo o tempo todo, brilha demais mesmo. E o Hollingworth, ele fez vários quadrinhos tipo, famosos, né? O próprio Gavião Arqueiro do Fraction, ele que colore. O Witches, acho que ele colore várias vezes a arte do Jock e tal, sabe? E a coloração que ele fez no Witches é completamente diferente dessa coloração que ele utiliza nesses outros gibis. Ele faz uma parada aquarelada, tem uns drops de cores, assim. Cara, esse cara é sensacional, é fora do sério. Não, ele fez aquele Filth do Morrison também, com uma coloração bem sóbria. Tipo assim, ele tem vários trabalhos. Se você pegar e colocar eles em sequência, você não fala que é o mesmo cara, assim. Não que seja algo ruim, tem vários coloristas, tipo, a Tamra Bom Vilã, por exemplo, você olha a cor dela, você sabe que é aqueles tons de amarelo, de roxo, que ela adora. Mas não que seja algo ruim, mas ele faz de uma maneira muito foda isso. Cada gibi, ele tem uma... É muito foda e você só descobre que é ele quando você olha ali o nome dele e fala, puta, é lógico. Assim, Vamos lá. Contextualizar um pouco você, meu caro ouvinte, se você leu, se você não leu, sobre essa segunda parte desse quadrinho, né? Temos todas as consequências do ano 1, temos tudo que aconteceu no ano 1, com o Cavaleiro Branco, agora é a maldição do Cavaleiro Branco. Tem todo aquele ponto que a gente já disse de segredos enterrados, de Gotham City e tudo mais. Mas uma coisa que você precisa saber, tem a introdução do Azael, que é um fanático religioso ex-militar. E ele o Coringa apresenta pra ele que ele é um dos descendentes dos donos de Gotham City, que existe 2 famílias que era pra ser donas de Gotham City. Os Waynes e a família dele, que eu não lembro qual é o nome da família dele, mas enfim. E os Waynes deram o golpe na família dele, e derrubou e tudo mais, e aí por isso que nunca se foi dito que a família dele era uma família tradicional de Gotham City, que deveria herdar tudo isso, e deixa esse cara meio puto com os Waynes. E a elite de Gotham City quer usar ele pra derrubar o Batman, pra ele assumir o papel de um novo Batman, pra fazer todo aquele esquema de dinheiro, corrupção, etc, blá blá blá. Só que não contaram com a ideia de que o cara é um fanático religioso. E aí o que ele quer? Ele quer exterminar todo o mal de Gotham City, incluindo o Batman. E aí que toda a trama rola e acontece todo o decorrer desse quadrinho. E tem uns pontos muito bacanas a ser pontuados aqui, eu vou trazer para meus queridos amigos de corporação discutir. Primeiro ponto, o Gordon, ele descobre, né, o Coringa faz ele descobrir que a Bárbara era a Batgirl. Eu acho bem bacana o diálogo, porque o Gordon, eu sou um retardado, eu sou um péssimo detetive, eu nunca descobri que minha filha era a Batgirl, onde eu tô, eu conheço a menina desde que ela era criança, tá ligado, eu sou um inútil, tá certo, você era
Era babacão por causa disso mesmo, mas enfim. E por causa disso, ele ia sair da polícia, né? Porque tava pegando mal pra ele. Ele sabia que a filha dele era uma vigilante, né? E ele ia se candidatar a prefeito da cidade, que eu achei bacana. Só que o Azael mata ele. E esse é um dos primeiros plots. O Gordon morre. Eu achei sensacional. Isso que é a maravilha de ser um Westworld, né? Que é poder matar personagens. Outro ponto. Aliás, desculpa cortar, mas em entrevista o Sam Murphy mesmo disse que nesse universo compartilhado ninguém volta à vida. Exatamente. E outra coisa muito bacana. O Azael, ele sai do plano da elite de Gotham City e ele mata a elite de Gotham City. E ele mata todos os vilões do Arkham. Ele chega lá vestido de Batman de armadura, high-tech cyberpunk, e passa a lambida. É assim que o jovem fala, né? Ele passa a lambida em Massa todo velho mundo. Massa velho cult total. Não, é que ele mata a Elite entre aspas, né? O Coringa pega a Ruth, que é uma das grandes figuras que tava por trás da Elite de Gotham, e ela manipula ele e manipula o Azrael. Aliás, o Coringa manipula a Ruth e manipula o Azrael, une os dois e depois eles se separam e tal, né? E aí o Azrael vira e mata a Ruth também. A Elite ainda existe, mas a Ruth é essa figura que o Coringa colocou. Eu fiquei entendido assim que matou a Elite porque ela era a representação da Elite, tá ligado? E ele matou ela como, eu vou casar vocês também, tá ligado? Ela era meio que ela era a pessoa que mais lucrava com o Batman e o Bruce Wayne fazendo as merdas que faziam. E é legal que ele pega o conceito que o Jack Napier sabia disso. E é que o Murphy introduz o conceito que a personalidade dos dois começa a ficar um pouco dividida e o Napier e o Coringa sabem das mesmas coisas e eles meio que entram na cabeça um do outro. Então, quando a Arlequina vai algumas cenas interrogar o Coringa pro Napier tentar passar alguma mensagem e tentar voltar e falar a ela, o Coringa também ele sabe de coisas que o Napier sabe. Então introduz esse lance bem... Isso já tinha sido apresentado no primeiro volume também, né? Exato. Antes eu falei de Médico Monstro, Jekyll and Hyde, aqui é mais forte mesmo, porque eles ficam com essa personalidade dividida por um tempo, né? Depois o Coringa vai passar. E outro ponto que eu queria, antes de finalizar a contextualização sobre todo esse quadrinho, pra gente poder discutir livremente, é o ponto que o Walter levantou, que esse Batman é um Batman bem mais detetivesco, né? Ele para pra fazer a investigação. E é uma coisa que a gente sente falta nas histórias do Batman, né? Ele vai lá, ele entra no poço, ele usa os equipamentos dele, visão raio-x, pega impressão digital, sangue, faz deduções. Depois no velório do Gordon, ele tá lá mergulhando, olhando casa afundada, etc. Isso é uma coisa que traz um agrado pro quadrinho, né? Você vendo o Batman investigando, e não só chegando com a conclusão da investigação porque ele sentou na frente do computador. Isso tudo traz um aspecto muito bacana pra esse quadrinho, além de todo o massa velho cult de Azael versus Batman, porque ele sai muito na porrada durante o quadrinho todo e é muito bonito e gostoso de se ver. Então, abrindo o microfone agora para dissecar sobre esse quadrinho, sobre a maldição do Cavaleiro das Trevas, começando por Walter. Não, então, eu acho que você resumiu muito bem, Conema, a questão do quadrinho todo. Eu pessoalmente, eu curti bastante, principalmente por essas questões que você colocou, né, a parte do Batman Detetive, a questão, e pessoalmente pra mim é um negócio de você ter muitos elementos místicos e tal, é uma parada que eu adoro e é uma parada que impensável na minha cabeça, por exemplo, vinda do Sam Murphy, porque não é a parada dele sempre foi sci-fi, sempre foi cidade e tal, e quando ele mistura esses elementos eu acho que ele brilha, e dessa vez ele deu uma amarradinha melhor, eu acho, na história, no contexto geral, pelo menos pra mim, ficou bem certinha a história. Bruno? Eu gostei bastante de Bi, eu gosto desse tipo de plot de passado de Gotham, passado da família Wayne e tal. O Morrison faz um pouco disso, o Snyder, por mais que ele reclame da cor das cruzes, ele fez aquele Gates of Gotham, que tipo, bem essa pegada e tal, e eu gosto disso e tal. E ele trabalha muito bem, gosto da reimaginação do Azrael dele, eu acho que ela funciona também, tanto naquele universo quanto num contexto geral, assim mesmo. A Arlequina tem mais espaço, né, tem todo o lance até dela ter os filhos e a relação dela com o Jack, na maneira que tá o Coringa funciona muito bem. E tem vários momentos muito bons, assim, né? Tipo, a morte do Gordon e a edição seguinte da Bárbara são grandes momentos, etc. Eu acho que nesse quadrinho o Murphy se perdeu um pouquinho mais no sentido fazer piscadelas
pro leitor de acontecimentos da cronologia normal, de coisas que a gente conhece, assim, sabe? Eles meio que fazem, tipo assim, a Bárbara Gordon é uma aleijada, só que de outro jeito. Ele pisca pra você, sabe? Ele dá aquelas piscadinhas na tela. O Ben aqui, ó, pisca pra você. Eu acho que ele faz... No primeiro quadrinho não fazia tanto. Nesse eu acho que ele quis fazer mais. Talvez É o o que Walter falou, né, desculpa interromper, mas se no primeiro é referência à animação, esse aí é mais referência à cronologia normal, né? E talvez o que o Walter falou de agradar a galera que reclamou, ele pegar esses pontos e fazer essas piscadelas pra receber menos críticas, assim. E eu não gostei tanto, assim. Algumas horas funcionam, outras horas não. Mas no geral é uma história muito boa e concordo também que ele soube amarrar melhor tudo isso, assim. Amarrar a história tendo pro final e o plot twist, etc. Uma coisa que eu acho bacana, depois que o Gordon morre, a Bárbara entra no caminho da vingança, né, mano? Ela já tem a identidade dela revelada e tudo mais. Ela investiga até achar o Azael, pega uma metralhadora, entra no bate-tank, no Tumblr, e aí vai lá atrás do cara pra matar o cara. E ela teria conseguido se o Batman não tivesse entrado no meio. E eu acho legal que o Bullet vai com ela ainda, tá ligado? Ela fala assim, eu vou lá matar o cara, você vai fazer o quê? Ele falou, eu vou com você. Você acha que eu também não quero matar o cara? Quem mais eu vou te impedir o quê? Aqui é máquina mortífera, vamos lá dar tiro na cabeça desse filho da puta. E... Só que tem um outro tiro, um outro ponto que pôde explodir a cabeça para mim, que foi Harlequina matando o Coringa. Eu não achei que iria acontecer, porque ele era um personagem muito central dessa história, e ele matou o cara. A galera fala em fóruns que o Sean Murphy tá virando o Robert Kirkman do Batman, né? Tipo, na historinha dele, ele mata todo mundo que ele cria. Ele cria o Coringa bacana, ele vai lá e mata o Coringa. Por quê? Porque ele pode, porra. Aí a galera fica falando que ele tá no espírito do Kirkman agora, que sai matando os personagens principais, que nem fez no The Walking Dead, sabe? Mas foi surpreendente pra você? Você achou que não iria? E ainda é a Harlequina que faz ainda, mano. Eu fiquei assim, tipo, caralho, mano. Não acredito. Eu tava esperando desde o primeiro, então não foi tanto assim. Ah, mas como deu continuidade, e como o Coringa virou um personagem de fanbase demais aqui, assim, sabe, que você torce por ele, eu não achei que ele ia matar. Te juro que não achei. Provavelmente é o final que ele cortou do primeiro, né? Eu tenho que concordar com o Bruno. Eu acho que o que ele tinha em mente no primeiro era terminar com a morte do Coringa. E não conseguiu fazer isso daí porque tinha um segundo. Ele falou assim, então beleza, eu só vou pular umas ediçãozinhas, mas eu mato aí lá na frente. Mas é chocante, pelo menos pra mim, porque ele desenvolve tão bem o personagem, sabe? Ele faz um Coringa todo diferentão de muita coisa que a gente já viu. E aí, de repente, ele vai lá e fala assim, tá bom, Coringa, você fez o que você deveria fazer, o legado tá feito, você tá fora. E tem outro ponto, eu fiquei meio assim, tipo, deu até uma vontade de parar de ler, tá ligado? Mas era eu que já tava muito fã do Jack Knipe. E eu acho que funciona também porque o Coringa colocou a história em movimento de uma forma onde a morte dele, ela não resolve o problema, né? Tipo, a Harley consegue informação, mas ainda assim, né, isso não é o suficiente e a história continua em movimento. Eu acho que por isso que funciona também, né? Pra finalizar esse segundo volume do Cavaleiro Branco, a maldição do Cavaleiro Branco, né, que ficou, né, o nome aqui. Menino Bruno, como é que conclui? Como é que fica essa história e o que você achou? O principal twist, né, que desde o começo da história a gente foi convencido que o Edmond Wayne e o Becar, que é o cara lá da Ordem de São Dumas, mataram o Lafayette Arkham, e aí foi fundada a Gotham, basicamente, né? São os dois fundadores de Gotham. Aí o Batman descobre que, na real, o Edmond Wayne passaram a perna nele e ele morreu. E o Bakar que tomou esse controle de tudo. Aí, um pouco mais pra frente, descobre que, na verdade, o Edmond Wayne era também um pouco filho da puta, e o Edmond Wayne meio que passou a perna do Bakar de volta também, foi meio autodefesa e tal. Só que o grande plot twist final é que o Bakar matou o Edmond Wayne e tomou o nome dele. Então, o Batman e o Bruce Wayne são descendentes do Bakar, da Ordem de São Dumas, que são ele não é um Wayne real. E a família dos Wayne tinha alguns filhos bastardos que eram filhos do Edmond Wayne. E o Jason Blood e a Ordem de São Dumas ajudou eles a criar uma nova vida como os Valley. Então, o Jumpo Valley é o verdadeiro Wayne, e o Bruce Wayne e todos os
basicamente todo mundo que veio depois dos Wayne, toda essa família Wayne, nos Estados Unidos, não são os verdadeiros Waynes, e essa é a grande piada do Coringa, né? É que o Bruce Wayne não é o Wayne de verdade, e a maldição que se fala é essa, né? O Lafayette Arkham amaldiçoou Arkham logo no começo, amaldiçoou Gotham logo no começo, e exatamente, a maldição é essa, e aí o Batman fica encastetado nessa, tipo, putz, eu não sou um Wayne de verdade, e eu sou um descendente provavelmente de crime, dos maiores criminosos, e tem essa maldição sobre Gotham e nada nunca vai mudar, assim, basicamente. Oh! É o Game of Thrones do Batman, né? Exatamente. E Tira aí, uma dúvida, nesse final rola uma tensão sexual entre Harlequina e Bruce Wayne? tensão sexual não, assim, mas rola e fica entendido que a Harley também buscou nele uma figura de apoio. Assim, bem no finalzinho rola principalmente... Mas rola um romance. rola. Não rola beijo, mas rola um lance. Rola, se tiver um 3, rola beijo. Exato, Eu acho que sim, se no vacilar te spin-off pega, da não bebe muito. E aí, no final, o Murphy, é o melhor estilo Sean Murphy, pega o Batmóvel de 89, pega o Batman, o Batman pega duas rapieiras ali, duas espadas, ao melhor estilo Zorro, e vai atrás do Azrael pra cair na porrada final com ele, apesar de tudo isso, né, e o Batman tem que aceitar essa ideia e ultrapassar isso e falar tipo, não, mesmo assim eu vou tentar ajudar Gotham. E é interessante que ele revela a identidade pra Gotham justamente nesse final, né? Ele fala tipo, olha, eu sou o Batman, eu que fiz tudo isso, eu fiz um monte de merda, e vocês podem me prender, pode fazer o que você quiser, seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente, mas só deixa eu prender esse cara aí, tá ligado? Deixa as ruas livres que eu vou atrás desse cara. E é isso que ele faz, e eles têm uma luta de espadas ali, bem Zorro das ideias e tal. Muito bonita, por sinal, cara. Sim. E fora toda a questão do Batman se aceitar, né? Aceitar todo o passado dele, ele também tem que falar, porra, eu vou matar esse cara ou não vou? Ele tá morrendo de câncer, mas beleza, mas eu vou matar ou não vou? E aí no final parece que ele vai matar, ele acaba salvando ele. E ele se entrega pra polícia e vai preso ele basicamente. E o final é bem ganchão, assim, né? Porque... Não tem como não ser, né? Pelo amor de Deus. Assim, isso eu fico um pouco puto, porque o Murphy acabou o volume 1 com gancho, beleza. Agora acabou o volume 2, bicho. Pô. É que é uma trilogia. Então, mas a trilogia que acaba no gibi da Arlequina, sabe? Porque o gibi da Arlequina... Eu acho que não vai acabar na Arlequina, cara. Não, acabar não acaba, mas assim, me tira uma dúvida, porque assim, o final é o que a dúvida do Walter de juntar de volta como militar. E é até bacana a brincadeira das sombras, né? Porque ele tá na cela dele, tá olhando pro Jason Todd voltando de militar, e a sombra é o Batman e Robin, né? A sombra ali do quadro, e eu achei muito da hora. O ponto é, esse plot do retorno de Jason Todd militar vai ser explorado no gibi da Arlequina? Então, no gibi da Arlequina, o Bruce tá preso e ele interage com o Jason ali, e o Jason até vira vigilante, etc e tal. E o Capuz Vermelho mesmo, aparece até nas capas. Então, sim, se tiver uma sequência, eu acho que ele vai trabalhar isso também. Mas tem um ponto todo, tipo, a sequência não vai ser imediatamente depois desse volume, ela vai ser depois do volume da Arlequina, que vai ter essa história toda e tal. E tem outro detalhe também, né, que o Bruce Wayne não só se revelou, mas doou a fortuna toda dele pra Gotham, e etc. E tem um negócio que politicamente eu acho muito doido, que ele doa toda a fortuna e dá Batmóvel pra polícia, etc. E aí vem o jornal falando, o Bruce Wayne tá acusado de ser comunista e de militarizar a polícia. Só que eu olhei e falei, mas Murphy, ele tá militarizando a polícia, tipo, o Azrael matou o Arkham, não todo, mas assim, matou bem, né? Matou duas caras, matou a Era Venenosa. Não precisa de Batmóvel mais. Não precisa disso mais, assim. Mas eu acho que ele quis... Isso foi outra coisa que ele quis dar um gancho pra sequência. Você passou a lambida em todo mundo que é vilão nesse quadrinho. Como é que tem crime ainda em Gotham City? Temos que criar mais criminosos, deem armas para o povo. O Walter, não dá spoiler do 3, o 3 vai ser isso. O 3 vai ser... Cara, eu queria que encerrasse com Ra's al Ghul. É um vilão que não tá em Gotham City, então poderia vir Ra's al Ghul, poderia vir a filha dele, poderia até introduzir aí, ó. Lembra lá atrás, quando você teve um rolê com o Ra's al Ghul? Então tô grávida aqui, olha aqui, Damian Wayne. Queria ver como é que ele ia mexer com esse jogo aí, tá ligado? Mas se tem Ra's al Ghul, tem Poço de Lázaro, e o Murphy disse que ninguém volta, então... Fala, velho. Isso é chato. Então, o Murphy falou que não quer viver ninguém, então acho que ou ele vai explodir o Poço de Lázaro ou não sei. Vai ter um tain que o Scott Snyder vai escrever no meio do gibi do Murphy. Quem vai trazer vai ser o Snyder, tá entendendo? Ele falou assim, olha gente, não foi eu que trouxe, eu convidei meu amigo aqui, ele escreveu, eu não posso fazer nada. Só lamento.
Salamento. E a gente nem falou, aliás, mas o Azrael, ele toma um monte de Batman também, né? Quando ele mata ali a Ruth, ela pega a armadura de Batman dele e é até legal, porque como o Batman, o Walter tá falando antes, né? O Batman do Murphy não tem armadura, não é uma roupa tecnológica, é de fato uma roupa de pano e boa. E aí ele tá com uma armadura muito ferrada, então tem essa questão da armadura, e é legal que a batalha final é o Bruce tirando a armadura dele, e etc. E a roupa é uma reimaginação da roupa do Azrael de Batman, que eu acho até melhor que o original, aliás. Eu acho melhor que o original. 1000 vezes. Mas enfim, então a gente tem aí a conclusão de Batman, a Maldição do Cavaleiro Branco, com muitas mortes, com muito drama, com muita política, um quadrinho supimpa. Agora sim, meus queridos ouvintes, pegando série 1, pegando série 2, corporação, vamos dar uma conclusão assim sobre devemos ler, não devemos, devemos adquirir compras ou não devemos. Bruno Mael, o que você acha de todo esse Elseworld no final? Eu acho que, como a gente falou no primeiro volume, vale a pena, assim, é um massa velho cult, sabe? Você vê ação, você vê carro, você vê luta, mas você também vê uns questionamentos legais, umas reimaginações diferentes e tal, e um universo próprio bem legal. Eu acho que é um gibi que vale bastante a pena, os 2 volumes. Menino Enzo? Já que eu li só o primeiro volume. Mas já que vocês falaram do segundo aqui, já deu pra que... É engraçado que tudo isso foi construído com uma ideia, proposta inicial de um carro que ele queria desenhar. Mas é legal que tem como pode dizer? É legal que tem uma coisa que a gente sente uma evolução da história do Batman de Gotham, né? Coisa que a gente nem sempre sente, porque o Batman volta para o status quo dele e não tem uma organização tipo Demolidor, que a gente sente que tem uma evolução, querendo ou não, pelo menos, mesmo que passe fase, tenha que voltar algumas coisas. Eu queria ver mais gibi nesse estilo. Murphy, pega outro personagem e faz um universo próprio. É isso aí. Walter, e tu? Cara, eu curti bastante essa jornada aí, passando pelo volume 1, volume 2. O volume 1, pra mim, é bem aquilo que a gente falou. No meio aí dá umas tropeçadas assim, você fala assim, pô, ok, mas você continua lendo, você entende ali a razão dos acontecimentos. O volume 2, como a gente falou, pra mim ele é um pouco mais amarradinho, né? Mas se você curte arte, e eu sou fã de arte, eu gosto de arte, eu gosto de gibi também pela arte, não só pelo contexto da ideia em si, mas o Sean Murphy, ele faz um trabalho excelente na arte dele. E como poucos conseguiram fazer, eu acho que vale muito a pena você pegar esses 2 volumes aí e deem uma olhada nesse gibizinho show de bola. Bacana. Eu vou falar pra você o seguinte, meu caro ouvinte. Sabe o que eu acho bacana, assim, do mais legal do Batman do Cavaleiro Branco, por isso trazendo a conclusão aqui pra vocês, é que ele é um gibi que ele tem personalidade própria. Todo quadrinho do Batman, o Batman é um personagem de 80 anos e tudo mais, e todo quadrinho do Batman, ele acaba ou não um roteirista querer puxar ideias de outros, ou querer tentar, agora eu vou fazer o meu Cavaleiro das Trevas e dá tudo errado, sabe? Ou eu quero fazer o meu Massa Velho e dá tudo errado. Ele acaba querendo imitar ou agradar um público e acaba dando errado. Porque ele não sabe, no final, amarrar a história que ele tá fazendo, ele não sabe nem como conduzir a história que ele tá fazendo, e vira uma coisa totalmente genérica e artificial. O Sean Murphy fez uma história que ele gostaria de ter contado, e está no Elseworld, talvez não, né, certeza, deu essa liberdade pra ele de dar personalidade pra esse gibi. Ele cria o Batman dele, a visão dele do Cavaleiro das Trevas, a visão dele do Coringa, e ele amarra a história colocando as referências que ele gostaria de colocar, mas não estragando a condução da história que ele queria contar, entendeu? Ele é um fã do personagem, é um fã de carros, ele é um fã que queria contar uma história onde envolvesse consequências ao Batman tanto quanto ao universo que ele está entrelaçado, entendeu? E eu acho isso muito bacana. São poucos os roteiristas que passaram pelo Batman e conseguiram dar personalidade para a história que ele estava escrevendo. O Grant Morrison faz isso muito bem, ele escreve o Batman
dele. E ele pode, porque ele é o Grant Morrison. E aqui o Sr. Murphy conseguiu fazer isso. E por isso que tanto o volume 1 quanto o volume 2 me agrada extremamente e me dá cada vez vontade de continuar vendo a conduzir dessa história. Porque ela tem as consequências que o Sr. Murphy gostaria que tivesse, elas têm a condução que ele gostaria que tivesse. E ele não se preocupa, apesar de ter respondido e poder tentado agradar a fanbase no volume 2, ele ainda tá contando a história dele. E pra mim é só show de bola e você deveria ler pra ontem esse quadrinho, porque ele é sensacional. Falaremos mais sobre pessoas que escrevem porque querem contar historinhas quando falarmos de Donny Cates. Lá vai, olha aí, não pode faltar. O Venom. Não pode faltar, não Coloque pode isso no bingo, coloque isso no Não. bingo. O Walter falando do Donny Cates. Até anos 90 teve, né? Que o Azrael é anos 90 demais. 90 total. É. Isso aí, meu caro ouvinte, concluímos aqui o nosso papo sobre Batman, Maldição do Cavaleiro Branco. E antes de encerrar esse cast maroto, vamos dar espaços aos nossos queridos participantes para fazer as suas devidas propagandas aos seus demais projetos. Começando por Walter Nerd Canadá, tu tem um site, tem uma loja, o que tu tem agora? Ih, rapaz, olha só, você jogou a bola pra mim. Eu vou aproveitar, então eu vou falar, então, hein? Galera que já conhece e escuta aqui o HQ Corp, já segue a gente, segue todo mundo aí nas redes sociais, né? Me segue lá no Nerd no Canadá. A gente recentemente inaugurou uma loja, uma comic shop online de gibis importados. Então a gente está importando os gibis que saem aqui na América do Norte, tá levando pro Brasil. A gente tá com uma ideia bacana ali para tentar atender uma galera que procura esse tipo de revista. Então dá uma passada, comicssignatures.com. Esse é o sitezinho que a gente lançou aí recentemente. Qualquer coisa é só seguir lá no Nerd no Canadá, que tá lá o sitezinho para vocês darem uma olhada. Valeu, Conema. E aí, o que acontece? Vocês vendem single issues, é isso? Isso, a gente tá com, pra ser sincero, a gente tá com um projetozinho bem ambicioso aí pros próximos 6 ou 12 meses. E a gente tem um banco de gibis que tá também em estoque, né? Esses daí estão saindo a pronta entrega pro pessoal. Mas a ideia é a gente tentar diminuir essa distância que existe entre a publicação da América do Norte e a publicação da Panini. Logicamente, a gente tem consciência que os gibis eles são mais caros, os gibis eles estão em inglês, não é para todo mundo realmente, mas a gente quer dar a oportunidade para aquelas pessoas que estão procurando esse tipo de artigo e têm dificuldade de conseguir de uma forma mais fácil. Então essa daí é meio que a proposta da gente nesse momento. Bacana. Rola single issue autografada? Rapaz, eu vou dar aqui só porque é a galera da HQ Corp, mas olha, tá no bolso já, tá na mala, na verdade. Tem coisa assinada pelo Hickman. É o que você disse? É o que você disse? Tem coisa assinada pelo Hickman, tem coisa assinada pelo Greg Capullo, tem coisa assinada pelo Jason Fabok, tem coisa assinada pelo Sean Murphy, tem coisa assinada por vários artistas aí que em breve vai chegar lá, então é só ficar ligado. Bacana, então siga aí, vai no Nerd no Canadá e aí pega o link do perfil, porque eu já não lembro o nome, porque eu sou ruim com o nome. Bruno Mael! Você já tá escrevendo seus textos? Não. Cancela essa divulgação aí. Eu divulgo depois. Vou mandar aí só o recado, então, que pra ser lido gibi. Aliás, a gente não fez recomendações hoje, mas vocês podem ter anotado que a gente recomendou vários gibis, né? Gibi do Sean Murphy, gibi com Batman, o Gates of Gotham, vai ler Tokyo Ghost, vai ler esses gibis. E é isso, basicamente. A minha recomendação, o meu recado é a recomendação, que é ler os gibis que a gente falou. É isso. Bacana. Menino Enzo, tu tem alguma coisa pra apresentar? Como sempre, nada. É isso aí, então Menino Enzo, HQ Corp, Menino Enzo, Conema, HQ Corp, Conema. Essas são nossas apresentações. Se você gosta de Apex, vai lá seguir o Enzo. Tira X1 com Enzo. X1. X1, seu lixo. Então é isso aí, meu caro ouvinte. Eu espero que você tenha gostado do programa. Espero que você tenha gostado dessa viagem que fizemos por Gotham City. Eu espero que esse programa tenha te agradado. Muito obrigado pela paciência, por ser essa pessoa maravilhosa, por sua colaboração. Um forte abraço e até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu. Falou.